Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos retornar, né, nossas aulas de Química. E aí, para a gente voltar, nós vamos começar com um assunto sobre modelos atômicos, tá? Que vai ser o módulo 1 e o módulo 2 dessa nova apostila de vocês aí. Eu vou começar a nossa aula falando dos slides. Depois desse slide eu vou disponibilizar para vocês lá na plataforma. E em seguida a gente vai para o livro de teoria de vocês e depois para algumas atividades, tá? Alguns exercícios. Então, lá, ó, a gente tem Leucipo e Demócrito, que foram os primeiros filósofos, né, a pensarem na ideia do átomo. E para os dois, o átomo era que a matéria era composta por pequenas partículas. Era isso que eles tinham em mente. Só que isso era baseado somente na intuição e na lógica. Eles não tinham nenhum aspecto científico contra isso, tá? Em seguida, então, veio Aristóteles, né? Que ele acreditava lá que a matéria era contínua e composta de 4 elementos básicos, que é terra, água, fogo e ar, tá? Esse modelo aí permaneceu por mais de 20 séculos. Porém, a química ela teve uma grande evolução porque alguns conceitos não conseguiam ser explicados por essa teoria de Aristóteles. Então veio Dalton aí e propôs o seu novo elemento químico aí, o seu novo modelo atômico em 1807, tá? Então para Dalton, após vários estudos, né? Os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis, que é o que a gente chama de modelo bola de bilhar. Os átomos do mesmo elemento são iguais entre si, ou seja, têm a mesma massa. Átomos de elementos diferentes têm massa e propriedades diferentes. Isso para Dalton, tá? Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. E os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias. Em seguida, depois de algum tempo, veio Thomson, tá? Que foi a primeira descoberta da partícula subatômica, que é o nosso elétron. Então, Thomson realizou uma série de experiências utilizando um tubo de raios catódicos, de carga positiva, né? E nesse tubo foram efetuadas descargas elétricas através de um haz rarefeito. Então, nesse tubo, ele utilizava raios catódicos e aí ele acabou descobrindo o elétron, né? Então, a descarga emitida tinha carga elétrica negativa. Thomson estava ciente de que o átomo apresentava divisões e com isso ele denominou elétron. Ele provou que os elétrons eram corpúsculos dotados de carga elétrica negativa que fazem parte de toda a matéria ali do nosso átomo, tá? Então, foi a primeira partícula subatômica a ser descoberta. Então, o modelo atômico por Thomson, ó, o átomo aí era uma esfera maciça de carga elétrica positiva, estando elétrons incrustados na sua superfície. O número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria zero. Então, o número de cargas de elétrons seria a minha carga negativa, né? Seria a mesma que minha carga positiva, ficando aí essa carga total nula, né? Foi comprovada, então, a divisibilidade do átomo. Então, enquanto lá para Dalton o átomo era indivisível, agora para Thomson o átomo é divisível e eu tenho aí a primeira partícula subatômica, que é o elétron. Que é o nosso conhecido modelo pudim de pastas, tá? Só um minuto. Logo após veio a descoberta da segunda partícula subatômica, que foi o próton, né? Então, que foi descoberta aí por Rutherford, né? E ele propôs um novo elemento químico, né? Rutherford propôs a 2 de seus alunos aí que bombardeassem finas folhas de metais com partículas alfa, a fim de comprovar ou não a validade do modelo de Thomson. Então, Rutherford e Thomson eram amigos, e aí era só para comprovar mesmo o modelo atômico de Thomson, tá? Então, ele bombardeou uma fina camada de ouro aí com partículas alfas, e aí ele obteve um resultado surpreendente. Então, vendo aqui essa imagem do lado direito, né? Quando ele bombardeou quando ele bombardeou partículas alfas, o que ele esperava? Ele esperava que essas partículas atravessassem a fina de ouro
completamente, né? Ele observaria que alguns sofreriam desvios, estava no conceito e no que ele esperava, mas o que ele não esperava era o que realmente aconteceu, né? Então lá, a maioria das partículas alfas atravessaram a fina camada de ouro, né? Outras sofreram desvios e algumas partículas retornaram, ou seja, essas partículas bateram em alguma coisa e ricochetaram, né? Elas voltaram ao seu estado, vamos dizer, inicial. E aí foi uma grande descoberta, porque isso não era esperado no modelo de Thomson. Então aí como explicar esse fato, né? Então aí a proposta de Rutherford. Para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, deveria encontrar uma carga positiva bastante concentrada na região central, que foi denominada núcleo, com massa bastante pronunciada. Rutherford propôs então que o núcleo conteria toda a massa do átomo, assim como a totalidade de carga positiva, que aí ele foi chamada de prótons. Os elétrons estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada eletrosfera. Então, aí a gente tem o átomo nuclear, né, o modelo planetário. Então, o que aconteceu? Essas partículas alfas encontraram um núcleo com carga positiva e, por isso, elas ricochetearam, né? Elas bombardearam, elas retornaram ao seu estado inicial. Então, aí, o modelo proposto de Rutherford, o átomo é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça. No átomo, então, eu vou ter um núcleo, que é muito pequeno, com carga positiva, onde se concentra toda a massa do átomo, e a gente vai ter os elétrons, então, girando ali ao redor do meu núcleo na eletrosfera, tá? Só que aí a gente tinha um problema no modelo de Rutherford, tá? Então, lá, se eu tenho um núcleo e eu tenho os elétrons girando ao redor do meu núcleo, quer dizer que uma hora esses elétrons eles perderiam energia e eles cairiam no meu núcleo, né? Era o que era esperado para os físicos, né? Só que isso não acontecia. Os meus elétrons, eles ficavam girando ao redor do meu núcleo numa energia constante, mas eles não conseguiram explicar o porquê disso, né? Para eles era uma incorreção. Esses elétrons girando ao redor do meu núcleo e uma hora eles iam cair. Porém, não acontecia. Então, eles descobriram aí a terceira partícula, né? Que foi o nêutron. Rutherford admitiu que existia núcleo, partícula semelhante aos prótons, porém sem carga, só que ele não conseguiu explicar por quê. E aí veio Chadwick, em 1932, e descobriu os nêutrons, né? Os nêutrons serviriam para diminuir a repulsão entre os prótons, dando aí maior estabilidade ao nosso núcleo. Então, aí o modelo de Rutherford, né? Os elétrons giram ao redor do núcleo, podendo ocupar qualquer órbita existente, né? E aí, então, veio Bohr, em 1913, né? Também trabalhou com Thomson e com Rutherford. Eles eram cientistas amigos, né? Tendo continuado o trabalho desses dois físicos, aperfeiçoou em 1903 o modelo atômico de Rutherford. Portanto, o modelo de Rutherford, mesmo explicando o que foi observado no laboratório, apresenta uma incorreção, que era essa que a gente estava falando, né? Os elétrons girando ao redor do núcleo, uma hora esses elétrons eles iam perder energia e aí eles iam cair dentro do meu núcleo, mas não era o que acontecia, né? Então, Bohr elaborou um modelo baseado nos espectros de emissão de luz a partir dos átomos de hidrogênio, obedecendo os seguintes postulados. Então, a gente tem aí 3 postulados, né? Primeiro, postulado de Bohr. A eletrosfera está dividida em regiões denominadas níveis ou camadas de energia, tá? LMNOPQ, onde os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias, de modo a ter uma energia constante, ou seja, sem emitirem nem absorverem energia. Então, agora, eu vou ter regiões, né, níveis ou camadas, que são 7, que vai de 1 a 7, ou das letras K a Q, né? E aí, meus elétrons, eles estão girando em uma órbita aqui, sem emitirem nem absorver energia, ou seja, eles têm uma energia constante. Então, eles vão girar ali infinitamente. Segundo postulado, fornecendo energia térmica ou elétrica a um átomo ou um ou mais elétrons, a absorvem
e saltam para níveis mais afastados no núcleo, ou seja, mais energéticos. Ao voltarem às suas órbitas originais, devolvem a energia absorvida em forma de luz ou fóton de energia, né? Então, eu vou ter lá minhas camadinhas. E aí, eu forneço energia ao meu átomo lá e meus elétrons absorvem essa energia. Então, observar essa primeira imagem, o desenho aqui, tá? Onde está o mouse. Então, o que está acontecendo? Meus elétrons aqui, meu elétron aqui, absorveu energia. Na hora que ele absorveu energia, ele dá um salto quântico, que a gente chama, né? Ele dá um salto de energia. Na hora que ele salta de energia, ele pula para a camada mais externa. Ou seja, ele pula para a camada mais distante do meu núcleo, né? Então, se ele estava aqui na camada L, então ele recebeu energia, ele dá um salto e pula para a camada M. Ele absorveu energia. Na hora que eles voltam para a sua órbita original, né? Então, aqui ele está voltando para a sua órbita original, que é a camada L, ele volta na forma de luz, que é o que a gente observa nos fogos de artifício, né? Eu vou ter um núcleo, vou ter um elétron aqui, vou fornecer energia, eu dou um salto quântico, pulo para a camada mais externa, na hora que volta, ele volta na forma de luz, e aí a gente tem a presença de alguns átomos que apresentam essas colorações específicas aí para os fogos de artifício, tá? Modelo atômico de Bohr. O que ele fez? Ele modificou o modelo de Rutherford, por isso o modelo de Bohr é conhecido como modelo Rutherford-Bohr. Vocês vão achar em alguns livros ainda essa denominação, tá? Não está ainda separado. Ele manteve a natureza nuclear do átomo, ele não mexeu no núcleo, né? O estudo dele foi apenas na eletrosfera, né? Para explicar esses elétrons girando ali ao redor do núcleo. Então, a gente tem agora órbitas circulares ou níveis de energia identificadas por um número, né, de 1 a 7 ou de kQ. E esse ganho ou perda de energia a gente chama de salto quântico, né? Meu elétron lá na minha camada ficou excitado, deu um salto de energia. Na hora que ele volta na forma de luz. Então, a gente tem aí as camadas e energias, tá? Conforme mais distante do núcleo, essa energia ela tende a ser maior. Então, porém, esse modelo também apresentava algumas falhas, né? Ele só explica de forma satisfatória o átomo de hidrogênio, não consegue explicar o espectro de emissão de átomos com elevado número de elétrons. A gente sempre estuda aqueles átomos com elétrons pequenos, né? Com baixa quantidade de elétrons. E o elétron tratado como uma partícula girando em torno do núcleo, e não como uma partícula onda exibindo propriedades ondas eletromagnéticas, né? Que é o que a gente tem atualmente. Então, o modelo atômico atual, hoje, tá? Se baseia em dois princípios, o princípio da incerteza de Heisenberg e o princípio da dualidade da matéria de Louis de Broglie. Então, Heisenberg, lá da incerteza, é impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Então, eu sei que o elétron está ali, mas eu não sei a posição certinha na minha camada de energia ali que ele está. Então, é impossível determinar. Eu sei que ele está naquela camada, mas aonde o meu elétron está, não tem como determinar. E nem a sua velocidade girando ali, né? O princípio da dualidade. O elétron apresenta a característica dual. Ou seja, uma hora se comporta como matéria e uma hora como energia, né? Como a gente tem partícula-onda. Uma hora eu tenho uma partícula, uma hora eu tenho a minha matéria se apresentando como onda, tá? A gente vai ter alguns átomos, partículas, ondas. Então aí, ó, dualidade onda-partícula é o conceito que cada partícula elementar ou quântica pode ser parcialmente descrita em termos não só de partículas, mas também de ondas. Se vocês lembrarem do filme lá do Homem-Formiga, não é que ele atravessa o espaço quântico? Então, antes dele atravessar o espaço, ele está ali como partícula, né? Uma partícula física. Quando ele atravessa lá o espaço quântico, ele se transforma em onda. Então, por isso aí, essa dualidade onda-partícula, tá? Sei que no filme vamos dizer que é história, mas é um estudo aí que vários cientistas abordam essa dualidade onda-partícula ser verdadeira, tá?
Então, aí, ela expressa a incapacidade dos conceitos clássicos, partículas ou onda, para descrever completamente o comportamento de objetos em escala quântica. Então, sempre vai ter essa dualidade. Assim, podemos afirmar que quando a luz se propaga no espaço, ela se comporta como onda, mas quando a luz incide sobre uma superfície, passa a se comportar como uma partícula. Tá bom? E aí, o modelo que é atômico atual aceita tais princípios. Ó. Os elétrons possuem carga negativa, massa muito pequena e movem órbitas ao redor do núcleo atômico. O núcleo atômico está acentuado no centro do átomo, sendo constituído por prótons, que são partículas de carga elétrica positiva, e por nêutrons, partículas sem carga. O átomo é eletricamente neutro, pois possui número igual de elétrons e prótons, né, quando a gente estuda lá essa teoria. O número de prótons no átomo se chama número atômico, representado pela letra Z, e é utilizado para estabelecer o lugar de um determinado elemento na tabela periódica. Então, quando a gente tem a tabela periódica, o número atômico do meu elemento aparece lá em cima, né? Então, do hidrogênio é 1, do hélio é 2, é um númerozinho em cima do símbolo. A tabela periódica é uma ordenação sistemática dos elementos químicos conhecidos, tá? Cada elemento possui um número de elétrons distribuídos em diferentes níveis de energia. Esses níveis, né, ou camadas, são denominados pelos símbolos K, ou de 1 a 7, né, se põe em números. Os elétrons da última camada são responsáveis pelo comportamento químico do elemento e por isso são chamados de elétrons de valência. Quando a gente estuda ligação química, né, iônica covalente, a gente sempre mexe nos elétrons da última camada, os elétrons de valência, né, para fazer essa doação ou esse compartilhamento de elétrons. É sempre os elétrons da última camada. O número de massa, representado pela letra A, é equivalente à soma dos números de prótons e de nêutrons presentes no mesmo núcleo. Então, você tem, ó, número de massa, que é o A, é igual ao número atômico ou número de prótons, né? Porque Z é igual a P, que é número atômico, é igual ao número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons, tá? E aí você tem como calcular. Exercícios mais simples podem te pedir número de nêutrons, e aí você sempre utiliza esse cálculozinho aí. Então aí a gente tem o modelo atômico atual de Bohr e o atual aí, só para a gente poder observar a diferença, né? No de Bohr, eu tenho um núcleo e tenho os elétrons girando ao redor do núcleo, né? Então lá, ó, o elétron descreve uma órbita, linha onde existe a certeza de encontrar um elétron com uma dada energia. Já no nosso modelo atual, né, o elétron ocupa uma órbita. Eu sei que ele está ali, mas eu não sei aonde, nem com que velocidade. Por isso a gente chama de probabilidade, né? Região do espaço onde há probabilidade de encontrar um elétron com uma dada energia. Então, por isso que ele fica com essa imagenzinha aqui, ó, né, que a gente está vendo. Então, lá, primeiro a evolução dos modelos, né? O primeiro aqui em cinza, o modelo atômico de Dalton, né? O átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, modelo bola de bilhar. O segundo, de Thomson, né? Eu vou ter agora o meu átomo de carga positiva e incrustados nele carga negativa, que são os elétrons, né? Aí eu tenho o modelo de Rutherford, depois o modelo de Bohr e, por último, o nosso modelo atual, que é essa probabilidade, a região lá no meu átomo onde eu consigo encontrar um elétron, tá bom? Deixa eu ir para o livro de vocês. Aqui. Então, aí no livro de vocês, né? Aqui no meu página 112. De vocês também deve ser, né? Ele vai começar falando para vocês os primeiros filósofos, vai falar dos modelos atômicos, que foi o que a gente já falou, tá? Depois vocês pegam um livro e dão uma lida, por favor. Todas as características dos modelos estão aqui, tá bom? Um livro bem completo, tá? O livrinho de vocês. Não é tão resumido. Então, dá para vocês lerem e compreenderem
É muita coisa. Ele vai falar aqui como era antigamente, né, esse símbolo de alguns elementos, né, antes de terem essa atual formação na tabela periódica. Deixa eu ir descendo aqui, tá? Vai falar do modelo de Rutherford, que é o modelo planetário, que nós já falamos. O computador está meio lento, mas a gente vai conseguindo, tá? Descendo. Rutherford Bohr, o livro de vocês já traz junto, né? Não está separado, mas muitos livros trazem junto ainda, tá? Porque não conseguem separar, ele mudou só a eletrosfera, né? Praticamente a mesma coisa. A gente falou lá nos modelos, né? Durante a evolução, dessas partículas fundamentais ou elementares, que são prótons, nêutrons e os elétrons, tá? Aqui no livro de vocês, na página 115, vocês têm esse quadrozinho mostrando para vocês a região onde está localizada a sua carga, tá? Que é o mais importante saber. Então, os prótons e os nêutrons estão no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Os prótons, carga positiva, mais 1. Nêutron, carga neutra, 0. E os elétrons, carga menos 1. Aí vocês têm a massa absoluta de cada um aqui e a massa relativa. Tá? Então, se vocês observarem, a massa do elétron é uma massa muito inferior, muito pequena quando comparada à massa do próton. A gente falou com essa absorção de energia, né? Elas absorvem luz na hora que voltam, absorvem energia na hora que volta o elétron, volta na forma de luz, que é o que a gente tem dos fogos de artifícios, né? E aí o livro de vocês está mostrando alguns átomos que produzem esse tipo de coloração, né? O sódio, amarelo, o cobre é verde, potássio, violeta, né? Então, é muito interessante, principalmente na hora que você faz o teste de chama no laboratório com esses elementos, né? Coloca mesmo no fogo, na chama, esses elementos em pó, né? E aí eles produzem mudança na coloração da nossa chama. Aqui vai ter algumas atividades. Primeiro exercício aqui. Mas eu vou fazer os propostos com vocês, tá? Deixa eu fazer só esse número 1. É bem tranquilo, ó. É comum encontrarmos objetos que brilham no escuro, principalmente brinquedos de crianças. Tais objetos podem apresentar sulfeto de zinco em sua composição. Os elétrons dos átomos desses compostos absorvem energia luminosa, saltam para níveis de energia mais externos e, quando retornam aos seus níveis de origem, liberam essa energia e, por isso, no escuro é possível ver o objeto brilhar. Ele está perguntando qual é o modelo, né? Thomson, Rutherford, Bohr, Marie Curie e Planck, né? A Marie Curie foi uma cientista aí mais na área radiológica, né? E Planck, ele não teve seu elemento atômico, né? Então aí quando a gente tem esse elemento aí passando de níveis de energia, a gente tem que é um modelo de Bohr, né? Ou Rutherford Bohr. Então aí letra C. Aqui vai falar do modelo atômico atual, tá? Que a gente já falou, de órbitas, vai falar de alguns níveis e subníveis de energia, né? Que a gente tem os níveis, que é da letra K ao Q, e depois os subníveis de energia, né? S, P, D, F, que é onde a gente tem os diagramas de energia, né? Diagramas de Linus-Pauling. Aqui no livro, na página 117, ele vai mostrar para vocês essas partículas fundamentais, as características de cada uma, que a gente já falou, né? Vai falar aqui, ó, no módulo A1, aqui o número de prótons, que a gente já comentou com vocês. Número de prótons é igual ao número atômico, tá? Então, Z é igual a P, que a gente já tinha descrito, né? Então, lá, se eu estou falando de um elemento que tem número atômico igual a 3, então o número de prótons dele é igual a 3, tá? Então, aqui ele está te dando alguns exemplos. Ó, o número atômico do carbono é 6, então o número de prótons é 6. Aqui do chumbo, o número atômico é 82, então o número de prótons é 82, né? Logo embaixo, ele vai fazer o número de nêutrons, que é pela aquela formulazinha, que agora eu mostro de novo ali para vocês, e o número de massa.
O número de massa, quando você olha na tabela periódica, a gente vai ter o número atômico em cima e o número de massa embaixo. Quando a gente for ver exercícios, é o oposto, tá? Eu mostro agora para vocês. Então, aí, ó, o número de massa, que é A, é igual ao número atômico mais o número de nêutrons, né? Então, aí vocês conseguem descrever o número de elétrons e de nêutrons de massa. Então, aqui tem um exemplo, ó. Um átomo neutro de potássio tem 19 prótons, então quer dizer que o número atômico é também 19. E 21 nêutrons. Então, logo, qual vai ser seu número de massa, né? É essa soma de número de prótons mais nêutrons. Então, vai ser um elemento com massa 40, né? Então, aqui nesse exemplo de elemento químico, né? A gente já viu aqui só para relembrar, tá? A gente tem o ferro. Então, se vocês observarem aqui, ó, nos exercícios, no vestibular, é o contrário do que aparece na tabela periódica. Ó, o número atômico do ferro é 26 e o número de massa é 56, desculpa. Se a gente estivesse olhando a tabela periódica, o número atômico lá do ferro que aparece em cima é 26 e o número de massa, o que está embaixo, é 56. Então, cuidado para não confundir. Os exercícios fazem isso, tá? Todos eles. Seja de Enem, de vestibular, exercícios do livro, eles utilizam essa simbologia aqui. Então, para vocês não confundirem, o número maior sempre é a massa, tá? E o outro número vai ser o número atômico, para vocês não confundirem. Então, aqui por ferro, ó, o Azinho, que é a massa é 56, número atômico é 26, número de prótons, 26. Número de nêutrons, é só pegar a massa menos o número de prótons, que é 56 menos 26, eu vou ter 30. E o número de elétrons é igual ao número de prótons. Lembra lá que a gente tem que ter um átomo neutro, a gente está falando de átomo neutro, não estou falando de íons, de cátions nem de ânions. Então, se eu estou falando de um átomo neutro, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas, tá? Então, por isso aí que elétrons igual a 26. Aqui agora a gente já vai falar de cátions e ânions, né? Quando um átomo doa elétrons, ele se transforma num cátion, que é a carga positiva, e quando ele recebe elétrons, ele se transforma num ânion, que é a carga negativa, tá? Então aí, ó, ele está mostrando para vocês, ó, a diferença aqui, principalmente com relação ao número de elétrons, tá? O Na neutro, número de elétrons é igual a 11, porque é igual ao número de prótons. O Na+, quer dizer que ele doou um elétron, quer dizer que ele perdeu um elétron. Então, o número de elétrons deles aqui, ó, é 10. Se o número atômico é 11 e ele doou um elétron, diminuiu um elétron aqui, né? 11 menos 1, 10. Mesma coisa põe enxofre aqui, ó. É o S neutro e o S menos 2, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, no neutro aqui, o número atômico é 16, o número de elétrons é 16. Quando ele ganha elétrons, seu número atômico permanece o mesmo, porque é o que descreve o elemento químico, é o seu número atômico, né? E como ele ganhou 2 elétrons, ele aumentou 2 elétrons aqui, então 18, tá? Na página, deixa eu ver que página é essa aqui. 119, tá? Vai começar a falar dos níveis de energia, tá? Dessa distribuição eletrônica, principalmente com relação aos diagramas de Linus-Pauling. Nós também já estudamos lá no início desse ano, a gente fez uma revisão básica sobre isso aí com vocês, tá? Então, cada nível aqui de energia, como a gente falou, né, de K, que representa pelos números de 1 a 7. E aí nós vamos ter os níveis, os subníveis de energia, né? Vai mostrar aqui para vocês a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada nível. Então, lá no nível 1 só cabe 2, no máximo. No nível 2 só cabe 8, pode caber menos, tá, pessoal? Os subníveis, né, que é o diagrama, é o que a gente realmente estuda, né?
A gente sabe que os subníveis SP, DF é o que a gente mais estuda, mas existe ainda o G e o H. Então, S2, P6, D10, F14. E aí a gente tem o diagraminha, né, de íons Paulis. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. E aí a gente vai fazendo o diagrama para fazer essa distribuição de energia. Quem não lembra, por favor, procure dar uma lida reforçada nesse tipo de teoria, né? E qualquer coisa, me pergunte, por favor, no WhatsApp. Eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Aqui ele vai falar dessa configuração eletrônica em outras energias, né? Em subníveis aí. Deixa eu achar o que eu quero aqui, por favor. Depois vocês dão uma lida básica, tá? Nós vamos ter essas propriedades interatômicas, que nós também já estudamos, que eu já mostrei para vocês, mas aqui para relembrar. Então, a gente tem isotopia, né? Que são isótopos, né? Átomos de um mesmo elemento que diferem no número de massa. É o que a gente tem no hidrogênio, ó, o número atômico é 1. Sempre vai ser 1. O que está diferindo é o número de massa. A gente tem hidrogênio com massa 1, hidrogênio com massa 2, hidrogênio com massa 3. O hidrogênio é o único elemento que tem nome diferentes para esse tipo de isótopos, tá? O hidrogênio de massa 1 a gente chama de próton. O hidrogênio de massa 2 a gente chama de deutério. O hidrogênio de massa 3 a gente chama de trítio. A gente tem aí vários elementos que têm isótopos, tá? De carbono, de oxigênio, de enxofre. Existem vários elementos que possuem o mesmo número atômico, ó, 6, mas que diferem no número de massa. Isóbaros, né? São aqueles elementos que apresentam o mesmo número de massa, mas que eles são diferentes, ou seja, apresentam número atômico diferente, ó. É o caso do nitrogênio e o carbono. Eles são elementos químicos diferentes, mas apresentam o mesmo número de massa. Isótonos são elementos químicos que apresentam o mesmo número de nêutrons. E para isso você tem que fazer aquele cálculozinho, né? Então aí, ó. O cálcio e o cloro, na hora que eu faço essa diferença de número de massa menos número atômico, eu descubro o número de nêutrons e aí eles são isótonos por apresentarem o mesmo número. E ainda os isoeletrônicos, né? Que apresentam o mesmo número de elétrons. E aí vai ser cátion, vai ser ânion, vai ser átomo neutro, que aí vai diferir, que eles vão ser iguais no mesmo número de elétrons na hora que vocês forem fazer o cálculo, tá bom? Deixa eu ver se aqui a gente terminou esse módulo. Sim, terminamos o módulo 1 e o módulo 2, né? Quando a gente fala dos modelos atômicos, aqui vai ter alguns exercícios, mas eu vou para os exercícios propostos, tá? Aqui no meu livro é a página 127. Então, a gente vai começar com o módulo 1 e depois o módulo 2, tá? Meu tempo está acabando aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda mais do vídeo, mas vou ver se a gente faz pelo menos uns 2, tá? Aqui no livro de vocês, eu acredito que tenha, no meu, mostro para vocês alguns exercícios, principalmente o foco do Enem, tá? Então, eu vou escolher 2 exercícios aqui por causa do tempo desse módulo e 2 do módulo 2, tá? Então, aqui eu vou escolher o 3 e o 4, tá? Que são foco Enem. Então, vamos lá. 3. A busca da simplicidade dentro da complexidade na natureza levou John Dalton a propor seu modelo de átomo, tendo como base as razões das massas dos elementos que combinaram para formar os compostos. Então, eu vou ter átomos que estão se unindo para formar lá compostos diferentes. A hipótese atômica que contraria o modelo proposto por Dalton é: letra A, uma reação química resulta em novos átomos. Já é essa aí, né? Número 3, letra A. Quando a gente tem uma reação química, a gente não tem resultado de novos átomos. Os átomos se combinam para formar elementos químicos, mas eles não se modificam, né? Por exemplo, se eu tenho hidrogênio e oxigênio nos reagentes, eles estão se combinando para formar água. Na minha água, eu ainda tenho hidrogênio e oxigênio. Então, eu não estou construindo, né,
novos elementos químicos, isso não é possível, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, aí já é a letra A, número 3. Número 4. Em 1803, o químico inglês John Dalton desenvolveu uma teoria sobre a estrutura da matéria, retomando a antiga ideia de átomos imaginadas pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo por volta de 450 a.C., assinale a alternativa que descreve adequadamente a teoria atômica de Dalton. Toda matéria é constituída de átomos. Letra A, os quais são formados por partículas positivas e negativas. Em Dalton, ele não tinha ainda essa ideia, tá? Para ele, nem passava em mente cargas no átomo. Letra B, os quais a matéria é constituída por átomos, os quais são formados por um núcleo positivo e por elétrons que gravitam livremente ao torno desse núcleo. Como eu já disse, ele não tinha essa diferença de átomo, de núcleo, de eletrosfera, né? Para ele, o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, né? Letra C, os quais são formados por núcleo positivo, então já descarto também, porque para ele não tinha núcleo. D, constituídos de átomos, e todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Então, aí, letra D, né? Então, se eu tenho um átomo de hidrogênio, todos os átomos presentes ali, constituídos de alguma forma, é hidrogênio, né? Então, todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. O restante aí dos exercícios, pessoal, vocês façam, tá? Aqui nosso tempo é pouco, mas vocês vão fazendo aí os exercícios para pegar essa prática, principalmente na hora da resolução. Então, vocês façam e no final vocês olhem o gabarito para ver o que acertou e o que errou, tá? Então, eu fiz 2 do módulo 1. Deixa eu achar o módulo 2 aqui para a gente fazer uns 2 exercícios também. Tá? Acho que são 20 exercícios cada módulo, então é bem legal de fazer. Aqui, ó, módulo 2. No módulo 2, nós vimos um modelo atômico de Bohr. Então, eu também vou pegar 2 exercícios, que é com foco no Enem, tá? Eu vou fazer o 22 e o 24. Se por acaso o vídeo pausar aí, gente, é porque a aula acabou, tá? Mas aí vocês façam os exercícios depois. Então, aí, 22. 22 e 24, né? Deixa eu voltar aqui só para relembrar. 22 e 24, que é foco Enem. Então, aí, ó. 22. A lâmpada de vapor de sódio, utilizada na iluminação pública, emite luz amarela. Esse fenômeno ocorre porque o átomo emite energia quando o elétron, letra A, passa de um nível de energia mais externo para o mais interno. Sim, né? A gente tem o núcleo e as várias camadas. Quando eu dou energia ao meu elétron, ele dá um salto quântico para um nível mais externo, né? Mais distante do núcleo. Na hora que ele retorna para o nível menos interno, né? Na hora que ele retorna ao seu estado original, ele emite na forma de luz. Então, ele está perguntando aí. Passa de um nível de energia mais externo para o mais interno. Então, é na volta que ele emite luz. Ele dá o salto quântico, né? Do nível mais interno para o mais externo. Na hora que ele volta do mais externo para o mais interno, ele emite, então, a forma de luz, que é a resposta aí, letra A. Tranquilo, né? E a 24, né? Que é modelo Enem. Segundo o modelo atômico de Niels Bohr, proposto em 1903, é correto afirmar que... Então, vamos voltar aqui. 24. No átomo, somente é permitido ao elétron estar em certos estados estacionários e cada um desses estados tem uma energia fixa e definida. Oxe, já é essa? Deixa eu ver as outras. A emissão. O elétron pode significar estado estacionário. Sem absorver. A letra A mesmo, ó. Já é A. No átomo, somente é permitido ao elétron estar em certos estados estacionários. E cada um desses estados tem uma energia fixa e definida. Então, cada elétron tem sua posição ali, vamos dizer, definida, girando ao redor do meu núcleo, né? Então, eles têm uma energia contínua. Se eu não fornecer energia para eles, eles vão ficar ali naquela órbita ali durante muito tempo. Na hora que eu forneço energia, que ele dá esse salto quântico e volta. Mas ele tem ali estados estacionários e cada um tem uma energia fixa e definida, tá?
Então aí, pessoal, façam os exercícios, como eu falei, tá? Respondam todos do módulo 1 e do módulo 2. Vão ser no total 40 exercícios aí, né? E fora isso, ainda tem o livro de atividades. Então se programem, não quer resolver todos, resolvam principalmente os aí do foco do Enem, né? Que são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 exercícios, né? Então façam os exercícios, a gente viu aí o módulo 1 e o módulo 2. E na aula que vem a gente já vai mudar de tema para a gente dar continuação à nossa aula, tá? Foi um prazer. Qualquer coisa eu tô no WhatsApp, perguntem para Franco, Diego, meu número, né? Para quem não tem. Mas eu tô lá no grupo de vocês, de tarde e de noite. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tô disponível, tá? Então, até a próxima, pessoal.